Hoje é 10 de junho de 2020. Há helicópteros passando no céu, provavelmente para a monitorização dos trabalhos correspondentes à abertura ou laceamento parcial do isolamento nesta capital, 4 horas por dia, com a rigidez adequada. Este criminalista já complementou hoje as tarefas online do dia. As minutas foram já revistas, remetidas ao escritório, digitalizadas, remetidas, protocoladas no horário adequado, com todas as atribuições paralelas cumpridas pelo chefe do escritório. Os assistentes cumprem o remanescente, não havendo medidas de emergência a serem assumidas. Por isso, portanto, o escriba fica em mangas de camisa. Não há becas a serem postas, nem togas. Do lado de lá, diga-se de passagem, cada ministro, cada desembargador, cada juiz trabalha em sua casa, no seu gabinete, com o recato adequado. E as coisas dentro desta virtualidade assumem um caminho, uma destinação iguais, caminho e destinação iguais, finalidades também iguais e comportamento físico diferente, porque é tudo ficcionalizado, uma palavra curiosa. É tudo virtual, é tudo online, é tudo parecendo ser aquilo que é, mas que é em termos. Este escriba gasta o tempo de hoje de crônica para uma reflexão curiosa a respeito do que está a acontecer aí fora, embaixo do prédio, ou nessa megalópole que é São Paulo. Não se sabe exatamente como o povo está reagindo com esta perspectiva parcial de desentroncamento das algemas nas mãos e nos pés, mas parece a este velho escrevinhador que as atenções especialíssimas hão de ser focadas pelo povo de classe média ou de classe média alta nas aparelhagens eletrônicas existentes por aí, nos shoppings, primordialmente, e nas lojas que tramitam pelo éter, provocando uma união menor fisicamente, melhor virtualmente, entre as pessoas. Tudo muito bem, mas ao mesmo tempo muito perigoso, porque no fim das contas, todo esse tipo de comunicação física, agora comunicação física, porque o povo sai às ruas. Todo esse tipo de comunicação física há de ser feito com as precauções e providências adequadas, máscaras, asepsia,
Lavam-se as mãos com álcool 70 não falsificado, evidentemente. A comunicação se faz com 1,5 m ou 2 metros de distanciamento, impedindo-se a aglomeração ou conjunção de pessoas com os respectivos perdigotos postos no espaço e na aeração, interligando os comportamentos individuais. Farmácias, hospitais, escritórios de contabilidade, de advocacia estão a funcionar tecnicamente ou teoricamente dentro desse período de 4 horas. Mas, na verdade, há quem não tenha fechado os gabinetes. Estiveram abertos, emergencialmente abertos, de portas fechadas, mas abertos. E com as pessoas trabalhando no interior, com observância possível das regras. Este escriba tem para si, ou racionaliza e reflete, no sentido de que o risco continua sendo muito elevado. E entende, adverte e pronuncia mesmo que há de haver, estatisticamente, um contágio maior a partir dessa laceração do isolamento. É o que vem afirmando há muito tempo. É uma boiada que se põe desesperadamente atrás de líderes, e se os líderes forem ao despenhadeiro, os bois vão atrás, até mesmo porque parece não haver muita alternativa. Em outros termos, o ditado popular: se ficar, o bicho come, se fugir, o bicho pega. Qualquer prescrição nesse sentido ou nesse estilo: se ficar, o bicho pega, se fugir, o bicho come. Ou, alternativamente, o que dá na mesma, há verdadeiramente um risco fixado, um risco arbitrária ou regularmente, coisa esquisita, assumido, e o povo parte para o desafio. É, num sentido bem pragmático, uma guerra aberta entre o ser humano e o bicho. O bicho não há de perder. O bicho vai embora porque saciado. Mas não agora, porque, segundo consta, o Brasil não chegou ao pico dessa pandemia. Há uma série de aferições estatísticas e de perspectivas científicas regulamentando ou entendendo essa peculiaridade. Isso não compete ao escriba disciplinar ou interpretar. Do lado deste velho criminalista, a obrigação nem é com ele fisicamente, é com a família. Porque se sai e se expõe
o seu corpo ao risco, ele traz consigo o arriscamento do restante da comunidade familiar. E não se brinca com isso, mas o escriba tem trabalhado na medida do possível e do racionalmente atingível. Faz parte do todo. Resta uma configuração muito curiosa, porque a nossa rainha louca lá atrás queria lacear tudo, abrir os bolsos da precaução e arriscar tudo em benefício da dita economia da nação. Em outros termos, pretendia ou queria que nós morrêssemos lá atrás, emergentemente ou urgentemente, para resolver de uma vez o problema. E com essa administração da prudência, feita inclusive pelos governadores, porque o governo federal se desviou de muita perspectiva nos 26 estados que a federação tem, com esta confusão ou com essa obstinação de um e a resistência de outros, houve sim um desnivelamento. E o governo federal ficou, num certo sentido, desmoralizado, porque teve suas pretensões obstaculadas ou obstaculizadas, se preferir, por governadores e estes, de seu lado, comungando ou não com os prefeitos municipais. O que acontece agora é um fenômeno dialético também raro e experiencialmente posto a lume por este velho cérebro. Acolá, no princípio, a nossa rainha louca queria lacear o isolamento, enfrentando o bicho de uma vez só ou agressivamente. Dir-se-ia uma luta de classes, um ser humano contra os chamados micróbios. Micróbios, se é que se pode chamá-los assim. Queria enfrentar o antagonista, o bandido, no início da pandemia. Não conseguiu porque houve, com justeza e com muita racionalidade, aliás, reação de todo o meio científico universal. Porque não é assim que se faz. Se disse ao presidente da República: é preciso que haja isolamento pleno e na medida quase do impossível. Assim se fez. Acontece que o desespero vem junto. E aquilo que não se fez lá, quando a nossa rainha louca assim queria fazer, se está paulatinamente a fazer agora. Em outros termos, aqueles que não morreram, em princípio, hão de sofrer tal risco no segundo ou no terceiro movimento. Quem está com a razão? A nossa rainha louca, que estava assumindo desarrazoadamente o risco de matar milhões de brasileiros, como seria essa a pretensão posta a lume,
ou posta à luz do chão, ou aqueles que refrearam esse isolamento no sentido de aguardar que a pandemia passasse para então haver a reabertura de lojas, do comércio, das padarias, dos escritórios de advocacia, dos consultórios médicos, etc. Qual dos dois segmentos desse disputado pensamento contraditório tem razão? A nossa rainha louca, que este escriba foi o primeiro a afirmar isto, tem esta dose de predileção, de preferência, merecia um galardão que afirmou em primeiro plano, com muita rudeza, aliás, que o presidente batia mal o pino. Os nossos racionalizados líderes nos postes menos elevados da governabilidade deste nosso sofrido país. Argumento de Jair Bolsonaro: eu queria matá-los lá no princípio, quando isto começou. Não permitiram que eu o fizesse. Argumento secundário: nós não poderíamos fazer esse laceamento porque esperávamos que houvesse o ultrapassamento desse pico, para então abrirmos com bastante racionalidade os portões da rotina ou da normalidade das nossas cidades, dos nossos estados, da federação em si. Quem tinha razão? Analistas científicos ou filósofos eméritos brasileiros? Aquele que queria matar em primeiro plano? Ou aqueles que não queriam que nós morrêssemos, mas acabaram admitindo agora que é preciso que alguns morram para que outros se salvem, como o episódio já dito da boiada. É preciso enfrentar o despenhadeiro. Quem morrer, morreu. Quem sobreviver, sobreviveu. Em outros termos, aquilo que a nossa rainha louca afirmou: vai morrer gente. É lamentável. É lamentável, mas é a vida. Resta saber, dentro da perspectiva dialética da nossa rainha louca ou dos consectários, é assim que se diz, resta saber se, ao se propor ao sacrifício de milhares e milhares de cidadãos, a presidente da República estava pensando na cidadania, estava a se condoer dessas milhares de mortes, ou estava refletindo ou racionalizando a necessidade de colocar a nação numa parte qualquer da possibilidade de sobrevivência. Isso só o presidente da República pode dizer à noite no seu travesseiro, se e quando estiver capacitado a dormir razoavelmente, porque essa pandemia ainda não passou. Nós, paulistas, estamos a fazer uma experiência quase que de suicídio culposo. Se os nossos dogmatas penalistas puderem chegar a esse tipo de alocução
técnica suicídio culposo. Porque quem sair às ruas e não se comportar muito bem no sentido da prevenção e da cautela, tem, obviamente, o seu risco de sobrevivência aumentado e em muito. Este escriba não é de fazer contas, não, mas o visitador das ruas, do comércio e da vida normal que se preocupar numa precatação ou precatamento razoável, pode ter aí um risco de contração disso nas ruas de cerca de 15%. É o que esse velho cérebro faz, não tecnicamente, mas instintivamente. Quem não se preocupar com isso corre um risco aí de 30% a 40% de contrair esse vírus. É nessa mediação que o escriba faz esse tipo de perspectiva. Em outros termos, se quando tudo for muito bem projetado e regulamentado, o risco é menor. Se não for, o risco é muito procedente e vale a pena ser levado em consideração. Quanto à problemática que a cidadania está enfrentando em função daquilo que rodeia a personalidade do nosso presidente, este escriba põe apenas um pedacinho de uma entrevista que fez há mais de ano, antes das eleições, quando Jair Bolsonaro era candidato à presidência da República. E já naquela entrevista, há mais de ano passado, este escriba pôs em dúvida a sanidade psíquica da presidência da República, com muita morigeração. Aliás, vai um pedacinho só daquela entrevista que é preservada, como tudo deve ser preservado, no passado objetivamente comprovável no futuro. Este escrivinhador já duvidava daquilo. E semana passada, num debate que houve numa subseção da Ordem dos Advogados Paulista, este antigo criminalista até admitiu que um presidente, um deputado, um senador, enfim, tivessem eles um grau qualquer de desordenação psíquica, porque exigir um procedimento mental absolutamente equilibrado é uma tarefa muito difícil, principalmente hoje em dia. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. Mas, dizia este escriba semana passada, nesse debate que teve na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da Lapa, um debate virtual muito curioso. É certo, dizia este escriba, há desordenados psiquicamente, mas que são geniais. E com esse padrão de genialidade, aquilo que fazem de bom supera tanto aquilo que constitui os seus erros, que o povo os carrega no colo e os embala, porque o benefício que trazem ao país é muito maior do que os malefícios. Pensar nas usinas atômicas postas por aí, o risco que elas trazem
de destruir um continente ou o mundo todo é grande, mas o benefício eventual que elas possam trazer às populações postas em demérito com a impossibilidade de alimentação, etc., também é muito grande. Então, entre a explosão de uma usina e a impossibilidade de sobrevivência por falta de possibilidade, inclusive, de mastigação da alimentação mínima, a diferença é grande, porque isto pode acontecer remotamente, mas isto sucede sempre. Então, o líder que constrói 2 ou 3 oficinas de morte por raio atômico, o risco é, na cabeça desse líder, é bem mensurado e se põe apelo à atividade no sentido de se produzir esse tipo de energia moderna para o futuro da humanidade. O homem é louco? Sim, é aloucado, mas é genialmente produtivo, tanto assim que transforma um deserto num território bem provido de insumos agrários. Este é um gênio, louco, terrivelmente desprovido de regulamentação psíquica, mas produz benefícios. Mas um aloucado, um psicótico, um psicopata, obstinado, um compulsivo, que se determine a produzir as atividades que quer fazer sem qualquer consideração pelos males que aquilo que ele está a fazer vão também produzir no território adredemente posto sob atenção, esta criatura eventualmente precisa ser internada, porque o insano mental medíocre não tem perdão. O psicopata genial, que fica horas e horas repetindo uma só nota num violino até chegar à perfeição, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas diárias, até aquele som não ter um único sonido perceptível por ouvidos até rudes. Este homem tem o direito de ficar às 12 horas por dia rascando a nota do seu violão ou violino premiado, pianista também. O cientista repetindo obsessivamente um teste necessário ou indispensável, a vacina contra o coronavírus, pode andar nu pelo meio da rua, se quando quiser, porque ele está a encontrar a vacina que há de salvar a humanidade. Até é capaz de obter uma certa dose de proteção lateral. Mas o padrão médio, o subprovido de inteligência, o doido, na acepção emérita da palavra, precisa ser internado antes que exploda a bomba no quartel
ou antes que leve milhares e milhares de pessoas a serem dizimadas por um micróbio cuja origem ainda não pode ser determinada no sentido de salvação dos pacientes. É assim que funciona. O escriba refletiu bastante sobre esta preliminar e até pretendia, queria, intuía, sugeria a terceiros que dessem mais uma possibilidade ou alguma possibilidade ao presidente da República. Mas o período de prova já passou. E essa experienciação do comportamento do presidente leva a suspeita muito grande de que ele esteja a preparar um tipo qualquer de reação violenta a uma acusação séria de mau comportamento no exercício da titularidade de primeiro grau na condução dos destinos da pátria. Ele deve estar, como disse o ministro Gilmar Mendes, brincando de ditadura ou qualquer coisa parecida, porque isso não vai acontecer mais. A nossa nação não se há de permitir sequer uma ameaça no sentido de formulação de alguma resistência física, guerreira ou armada às determinações advindas de uma bem mensurada administração desse todo, feita tal administração nos termos constitucionais. Dentro deste preceito, é preciso que nós estejamos atentos, sim, mas outro dia este escriba disse que não tem a mínima desconfiança de hipotética perda ou de hipotético risco à democracia brasileira. Isso não vai acontecer, não. Se quando houver um tipo desse de tentativa, há de ser, sim, uma brincadeira de criança mal criada ou alguma atividade praticada deformadamente por um cérebro tão doentio que escorregou a ponto de merecer ser internado em manicômio. Ver-se-á o que vai acontecer. Este escriba já teve satisfeitas as tarefas jurídicas do dia e vai agora descansar um pouco, convencido de que fez alguma coisa útil no sentido de auxiliar a dialética no cérebro de cada qual dos brasileiros que estão a expectar também o futuro que vem por aí. Ela naveva. Eu vi uns recortes de entrevistas feitas com o candidato Bolsonaro. A gente não sabe se dá risada ou se a gente fica com um sentimento explosivo de incapacitação psíquica do candidato a ocupar a presidência da República.
De repente isso é uma ficção, é uma mentira, o que eu vi não é real,